Amém. Eu vou falar rápido, acho que algumas pessoas já conhecem essa história, outras não. O meu primeiro parto da Luísa, eu tive pré-eclâmpsia, foi uma gestação normal até 31 semanas, e com 31 semanas minha pressão chegou a mais de 20, e 10 dias depois a Luísa nasceu. Desde que eu tive, a Luísa ficou 36 dias na UTI, foi entubada, foi bem complicado, ela nasceu com 1,360 kg. Não quis mais ter filho porque eu sofri muito depois que ela nasceu, até que Deus colocou no coração vontade de ter mais um filho, oramos, aí engravidei do Guilherme, né? Quando eu engravidei dele, eu procurei um médico, falei que eu tinha a situação da pré-eclâmpsia e já entrei como gravidez de risco. Só que em 2015, eu estava com 28 anos, eu tive um AVC. Eu não morava no Rio de Janeiro, eu morava no Rio Grande do Sul. Tive um AVC, né? Fiquei internada uns 10 dias, me recuperei bem, graças a Deus, sem sequela, foi uma outra vitória na minha vida, né? E quando eu falei para a médica que eu tinha tido esse AVC, eu não sabia. Ela falou que toda mulher que tem um AVC, se ela engravida de novo, ela precisa tomar uma medicação, que é o Clexane. Para quem não conhece, o Clexane é uma injeçãozinha que cada uma aplicação custa R$50. E eu tive que tomar todos os dias essa injeção até o Guilherme nascer. Então, seria, por mês, quase R$2.000, R$3.000. E o plano de saúde ele não é obrigado a fornecer essa medicação, ela não entra na lista da ANS. Mas eu entrei em contato com o plano e, para a honra e glória de Jesus, eles me concederam toda a medicação até o Guilherme nascer. Então, foi uma economia, nem sei de quantos R$1.000, porque por mês seriam mais de R$2.000. E, graças a Deus, eu fiquei bem. Não tive a pré-eclâmpsia no início da gestação, mas durante a gestação, além da trombofilia, que é o nome que se dá para quem precisa tomar essa medicação, e da pré-eclâmpsia, eu também tive diabetes gestacional. Então, foi uma gravidez... Eu estava bem, mas foi uma gravidez com múltiplos riscos. E, graças a Deus, eu consegui conduzir até onde Deus permitiu. Meu parto teve que ser antecipado 15 dias para segurança minha e do bebê. Na sala de parto, minha pressão chegou a 200, a 20, né? No caso 200, mas chegou a 20 de novo. Quase fui para a UTI, foi bem complicado. O Diego estava lá e o médico falando, pedindo vaga para mim na UTI, e eu com aquela situação toda, mas conseguiram baixar minha pressão e eu não precisei ir para a UTI, eu consegui ficar no pós-operatório com meu filho no quarto, que era uma coisa que eu queria muito, porque eu não tive isso com a Luísa. Da Luísa, eu fui para casa com minhas mãos vazias, porque ela ficou na UTI. E, graças a Deus, com o Guilherme, eu consegui ir para casa com meu filho, e ele está aí hoje, cheio de saúde, e eu também. Amém. Glória a Deus. Deus faz milagres, né? Naquilo que a gente acha que não dá, que é impossível, Deus opera e está a bênção aí, né? Raiz agora? Tatiana agora? Também quer dar o teu testemunho? Tá, mas fala de máscara para depois o microfone ir para outra pessoa. Eu primeiro? A paz do Senhor. Então, quando o pastor... Na verdade, eu já estava pensando nisso desde o início da semana. Eu falei, gente, vai ter um momento de testemunho. E eu falei, será que isso serve como testemunho? Mas aí agora eu estava ali, o pastor fez o apelo e eu senti um desejo muito forte de testemunhar. Não é bem material, não é sobre isso. É sobre algo que eu venci neste ano de 2021. De 2019 para de 2020 para 2021, eu tive um problema com meu pai. E foi um problema, assim, totalmente diferente de tudo que eu já vivi. E ali nós ficamos 1 ano e 4 meses sem se falar. E nesses 1 ano e 4 meses sem se falar, eu estava tendo alguns problemas com meu filho, Daniel. Algumas atitudes do Daniel com outras crianças, ele não pedia desculpa.
A gente falava, ele não pedia desculpa. Teve uma vez que o Vitor chegou a beliscar ele assim, ó, igual o Chaves, beliscou e ele segurou o choro. Eu olhei para o Vitor olhou para mim. O Vitor falou, e aí, Raíza? Você acha que isso não tem nada a ver? Aí eu falei assim, a gente sempre pede a Deus para falar mais vezes, né? E aí eu fui convidada para estar num congresso de mulheres do ZMI lá em Guapimirim. E lá a pastora pregou sobre relacionamentos. Aí, quando ela começou a pregar sobre o primeiro relacionamento, eu comecei a falar para Deus, Senhor, por que eu estou aqui? Nada a ver eu estar aqui, não quero estar aqui, relacionamento, meu relacionamento está todo errado com meu pai, e eu não quero ouvir isso, porque quem me conhece no íntimo sabe que eu tenho muita dificuldade de pedir perdão. Muita dificuldade. E não tem vergonha de declarar isso para a igreja, porque nós somos uma família, né? E ali ela começou a ministrar sobre os relacionamentos. Quando chegou no relacionamento familiar, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher está falando tudo da minha vida, minha vontade era de me enfiar debaixo do banco. Mas, enfim, ali eu fui tratada, fui restaurada por cada palavra, por cada passo, por cada relacionamento. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim para o Vitor, Deus me deu uma resposta. E ele falou assim, qual foi? Eu falei assim, se eu quero quebrar, se eu quero que o Daniel mude isso, tem que ser quebrado por mim. E aí, naquela semana, eu queria pedir perdão para o meu pai, mas eu não sabia como eu ia ser recebida, eu não sabia como é que ia proceder. E eu falei assim, Senhor, me ajuda, me dá coragem. Eu só pedi assim, Senhor, me dá coragem, eu preciso de coragem, eu preciso liberar o perdão, porque isso, irmão, estava me fazendo mal. Eu estava tendo problemas sérios emocionais por conta disso. Não tinha um dia sequer que eu não pensava, porque eu nutri aquele sentimento de raiva dentro de mim, né? E aí, passou a semana, num domingo, o pastor Valadão pregando, ele até falou que eu não sei se ele vai lembrar disso, que ele foi para o banheiro chorar, por pedir perdão a Deus, porque ele não ia pregar aquela palavra, mas no louvor o Espírito Santo falou para ele que era aquela palavra. E ele foi chorar, pedir perdão a Deus por aquilo. E quando ele começou a pregar, era tudo o que eu precisava ouvir. Irmãos, a cada palavra que o pastor pregava naquele dia, o meu coração ele ia crescendo, crescendo e queimando e enchendo de coragem, que eu não sei explicar. É coisa de Deus mesmo. E aí, mais uma vez, eu fiquei quietinha no final do culto e falei, Senhor, só mais um sinal. Se o pastor passar do meu lado e falar que é hoje, eu vou entender como sinal. O senhor lembra disso, pastor? Aí o pastor passou do meu lado, eu olhei para ele, pastor, é hoje? Ele falou, é hoje. Aí eu peguei o Vitor, eu falei, pastor, não sabia de nada. Peguei o Vitor, fui lá, eu falei, Senhor, vai na minha frente, porque eu estou com medo. Quando eu cheguei lá, irmãos, para a honra e glória do Senhor, o meu pai me recebeu com um sorriso de um canto a outro. Uma situação que estava, há 1 ano e 4 meses atrás, totalmente desfavorável. E eu venci aquela barreira, claro, pela misericórdia do Senhor, e falei, pai, eu quero te pedir perdão. E ele falou, perdão de quê, Raíza? Eu falei, perdão por aquele episódio, porque aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu nutri nesses 1 ano e 4 meses. Para você pode não ter sido, pode ter esquecido, mas para mim foi algo difícil. Então eu quero te pedir perdão, porque independente de tudo, o Senhor é autoridade sobre a minha vida e eu quero te honrar até o fim. E ele falou, Raíza, eu não lembro de mais nada. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que eu consegui perdoar. E isso, para mim, foi mais do que ganhar algo material. Foi sobrenatural. Porque foi libertador. Depois daquilo, eu saí dali leve. Leve. Irmãos, o meu sono melhorou. Meus sonhos, eu não passei a não ter mais sonhos perturbadores. Então, o que eu tirei de conclusão, que perdoar é muito importante. É muito importante.
e não nutrir sentimento de raiva, de rancor, de ódio, e se retratar mesmo, porque o Vitor sempre falava para mim, Raíza, de repente hoje pode ser o último dia do seu pai. E eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus, se meu pai morresse, se eu perdoar, o que vai ser? Então, assim, para a gente não esperar, né, para amanhã, o que a gente pode fazer hoje? E perdoar sempre, porque foi libertador demais para mim, demais. Eu não consigo explicar em palavras para vocês o que aconteceu, mas foi muito libertador e eu louvo a Deus por isso e eu queria compartilhar isso com a igreja. Pai do Senhor, igreja. A minha filha perguntou o que eu vim fazer aqui. Eu falei com ela de chegar aqui hoje já é um milagre. Né? A gente teve tantas perdas, né? Tantos irmãos que se foram nesse ano. E realmente chegar aqui foi um privilégio que foi negado a muitos. Mas o céu é para a gente. Em nome de Jesus. Então, eu queria... Quem me conhece, quem está aqui na igreja há algum tempo, já tem acompanhado que muitas vezes, no final do ano, eu subo nesse altar aqui para dar o testemunho referente à minha patologia, né? Que eu tenho problema de pele. Isso já tem 10 anos, né? Que tudo começou. E a Raíza falou em perdão, para mim é difícil ainda. Eu ainda prefiro ficar com obediência. E aí, para mim, ser obediente é mais fácil. E aí, já tem uns 2 anos que eu estou me tratando no Hospital do Fundão, né? São caminhos que Deus te coloca e que você só obedece, você confia e obedece. E, graças a Deus, hoje eu tenho um diagnóstico, coisas que até 2 anos atrás eu ainda não tinha, apesar de todo o tempo dessa patologia. Né? Eu estou com dermatomiosite, é uma doença autoimune, mas, para a honra e glória do Senhor, dos males o menor para mim, que até para os médicos fecharem esse diagnóstico é difícil, porque ele mexe com a parte de articulação, e graças a Deus eu não tenho nada. E eu estou aqui hoje, mais uma vez, no caminho do meu milagre, para agradecer ao Senhor por todo médico, pelo meu esposo, pela minha filha, meu filho, que sabe que não é fácil. Esse ano eu tive que fazer infiltração no couro cabeludo, foi um negócio assim tenebroso. Hoje eu não aguento mais, saía de lá doendo. Fiz biópsia do couro cabeludo, não é fácil, não tem pele aqui para tirar, gente. É tudo curtinho. Mas, então, só para encorajar meus irmãos, se você está nesse caminho do seu milagre, não desista. Sandra, persiste. Porque já se foram 10 anos, mas em todos eles o Senhor esteve comigo. E, com certeza, em todos eles eu fiquei com a menor parte. Ele carregou a maior. Tá bom? Então, essa é a minha gratidão ao Senhor hoje. Obrigada. Tchau. Glória a Deus.